Damon, o CEO, falou sem sequer me encarar. Estamos reestruturando a alta liderança. Sua posição será encerrada antes do previsto. Estamos oferecendo um pacote de aposentadoria antecipada com efeito imediato. Me sentei diante dele com as mãos cuidadosamente apoiadas no colo. Na mesma postura que mantive em milhares de reuniões ao longo dos meus 32 anos na Calridge Equity Partners. A pesada mesa de carvalho entre nós já estava ali muito antes da minha chegada. Damon, por outro lado, ocupava aquela cadeira havia apenas 6 semanas. Entendo, respondi, com a voz firme apesar da dor que apertava o peito. Posso perguntar sobre o prazo? Minha aposentadoria estava prevista para menos de 8 semanas. Ele finalmente levantou os olhos. A expressão dele parecia ensaiada, uma tentativa de demonstrar firmeza e arrependimento ao mesmo tempo, sem realmente conseguir transmitir nenhum dos dois. Aos 38 anos, Damon Shore era exatamente o tipo de CEO que o conselho acreditava precisar. Jovem, ambicioso e vindo de uma daquelas empresas do Vale do Silício, que estavam sempre nos holofotes. Ele foi contratado com a missão de modernizar a empresa de forma agressiva e reduzir a dependência de práticas tradicionais, mesmo que isso significasse romper estruturas consolidadas. Bom, sobre o prazo, esse cronograma não pode ser alterado, afirmou. Precisamos acelerar essas mudanças para alinhar a empresa às novas metas de crescimento. O RH vai apresentar os detalhes do seu pacote de transição. Ele olhou rapidamente para o relógio. Estão esperando por você agora. Assenti, levantando-me com a mesma compostura que mantive durante crises de mercado, aquisições hostis e inúmeras turbulências corporativas ao longo de 3 décadas. Agradeço pela oportunidade de servir a Calridge, falei, estendendo a mão. Desejo a você e à empresa sucesso daqui para frente. Damon pareceu brevemente desconcertado com a minha tranquilidade. Apertou minha mão de forma rápida, já pegando o celular em seguida. A segurança vai acompanhá-la para que você desocupe sua sala. Meu nome é Harriet Vaughn, vice-presidente sênior de operações da Calridge Equity Partners. Ou pelo menos era até cerca de 15 minutos atrás. Tenho 64 anos e dediquei toda a minha vida profissional a construir esta empresa. Ajudei a transformá-la de um escritório regional de investimentos em uma instituição financeira respeitada em todo o país. Enquanto caminhava de volta para o meu escritório, com o segurança me seguindo de maneira visivelmente desconfortável, pensei na festa de aposentadoria que a equipe estava organizando, nos e-mails de parabéns que já começavam a chegar de clientes e parceiros, no plano de transição que passei meses preparando para garantir uma passagem tranquila. Agora, tudo aquilo parecia não fazer mais sentido. Laura, minha assistente nos últimos 12 anos, estava à porta do escritório com os olhos marejados. Acabei de saber, sussurrou. Isso é um absurdo, Harriet. Apertei a mão dela. É coisa da empresa, Laura. Não é pessoal. Mas enquanto começava a recolher meus pertences sob o olhar atento da segurança, não consegui deixar de pensar na quinta-feira seguinte e na partida de golfe que mantenho há 15 anos com Charles Denning, presidente da Marion Bay Holdings, nosso maior investidor, e Jeffrey Williams, da Travanta Corp., além de Eleanor Blackwood, da Zentran Global. Fiquei pensando se Damon realmente compreendia o que aqueles encontros representavam. Ele sabia que eles existiam, mas claramente não fazia ideia da importância real que tinham. O segurança, Kevin, que eu mesma havia contratado há 7 anos, parecia constrangido enquanto me acompanhava até o carro, carregando uma pequena caixa com meus pertences. 32 anos na Calridge, e tudo o que restou foi uma caixa com algumas fotos, um vaso de planta e uma caneca que meu neto pintou. Sinto muito por isso, Sra. Vaughn, disse ele em voz baixa. Isso não parece certo. Não se preocupe, Kevin. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Sorri para ele enquanto colocava a caixa no porta-malas. Como está sua filha na universidade? Ainda cursando engenharia? Ele pareceu surpreso por eu lembrar. Sim, senhora. Ela entrou para a lista de honra do reitor no semestre passado. Que ótimo. Ela tem um futuro brilhante pela frente.
Fechei o porta-malas e lancei um último olhar para o prédio da Coleridge, 15 andares de vidro e aço no centro de Lexington, algo que nem existia quando entrei na empresa. Naquela época, trabalhávamos em 3 salas apertadas acima de uma farmácia. Enquanto dirigia pelas ruas já conhecidas da cidade, senti uma estranha tranquilidade. O impacto inicial havia passado, deixando um vazio no peito que não era exatamente raiva, nem exatamente tristeza. 32 anos. E Damon sequer se deu ao trabalho de entender o que eu realmente fazia dentro da empresa. Meu marido, Thomas, estava me esperando quando cheguei em casa, claramente alarmado. Você chegou cedo. O que aconteceu? Fui demitida, respondi, colocando a caixa sobre a bancada da cozinha, com efeito imediato. O quê? Eles não podem fazer isso. Você dedicou sua vida inteira a essa empresa. Vai se aposentar em 2 meses. O rosto dele ficou vermelho de indignação enquanto eu explicava o ocorrido. Já foi, Thomas, eu disse por fim. Não adianta se desgastar agora. Você construiu metade dos relacionamentos com os clientes. Você é o motivo pelo qual a Marion Bay investe com eles desde o início. Ele começou a andar de um lado para o outro pela cozinha. Você ligou para o Charles? Ele vai ficar furioso quando souber. Balancei a cabeça. Ainda não falei com ninguém. Olhei para o relógio. Ainda preciso me trocar. Tenho um jantar com Eleanor hoje à noite. Thomas parou imediatamente. Eleanor Blackwood, da Zentran. Assenti enquanto subia as escadas. Você vai contar para ela? Parei no meio do degrau. Não vou esconder, mas também não vou reclamar. Sempre foi assim que conduzi minha carreira. Nunca precisei levantar a voz nem fazer ameaças. Sempre fiz meu trabalho com integridade e deixei que os resultados falassem por mim. Isso funcionou por mais de 3 décadas em um setor dominado por homens, onde mulheres da minha geração eram vistas como apoio, não como líderes de grandes investimentos. Enquanto me preparava para o jantar, pensei na minha equipe, nas pessoas que ajudei a desenvolver, promover e acompanhar ao longo dos anos. Pensei no que poderia acontecer com elas sob a liderança de Damon. Pensei também no futuro da empresa. Eleanor Blackwood já estava sentada quando cheguei ao Mercer's. A churrascaria onde nos encontrávamos todos os meses havia quase 10 anos. Aos 68 anos, ela continuava sendo uma das mentes mais brilhantes do setor financeiro. Sob sua liderança, a Zentran Global havia se transformado em uma potência, administrando mais de 12 bilhões em ativos. Harriet, disse ela, levantando-se para me abraçar. Você parece preocupada. O que houve? Eu pretendia trazer o assunto aos poucos, talvez suavizar a situação, mas Eleanor sempre foi extremamente perspicaz. Assim que nos acomodamos e pedimos nossas bebidas de sempre, bourbon para ela e gin tônica para mim, contei tudo o que havia acontecido naquela manhã. Coleridge te demitiu? Ela apoiou o copo com firmeza na mesa. 2 meses antes da sua aposentadoria. Isso não é só falta de noção. É burrice. O novo CEO quer deixar sua marca, respondi, mantendo a calma. Esse tipo de reestruturação é comum. Não há nada de comum em demitir justamente a pessoa responsável pelos relacionamentos com investidores 2 meses antes de uma rodada importante de captação. Ela balançou a cabeça. Ainda mais quando essa pessoa mantém encontros regulares com Charles Denning. Senti um leve choque. Você sabia dos nossos jogos de quinta-feira? Todo mundo sabe, Harriet. Ela me olhou com seriedade. Nós 3 controlamos quase 200 milhões do capital investido na Coleridge. Ela se inclinou um pouco para a frente, abaixando o tom de voz. O que talvez eles não soubessem é que Charles já vinha demonstrando preocupação com esse novo CEO. Ele acreditava que Damon era agressivo demais, focado excessivamente em resultados imediatos, em vez de um crescimento sólido ao longo do tempo. Dei um gole na bebida, permanecendo em silêncio. Charles me ligou depois da última partida de golfe de vocês, continuou Eleanor. Ele perguntou o que eu achava de transferir parte dos investimentos. Não estava confortável com o rumo que Damon vinha dando à empresa. Aquilo era novidade para mim.
Charles sempre foi fiel a Coleridge por 18 anos. Se ele estava considerando mover seus fundos, a situação era mais delicada do que eu imaginava. E o que você respondeu a ele? Perguntei. Eu disse que, enquanto você estivesse lá para manter tudo sob controle, eu não via motivo para preocupação. Ela me lançou um olhar carregado de significado. Isso foi semana passada, e claramente as coisas mudaram. O garçom chegou com as saladas, me dando alguns segundos para assimilar tudo aquilo. Eu sabia que minha saída causaria algum impacto, mas não tinha percebido o quanto a posição de Damon já estava fragilizada diante dos principais investidores. Não quero que ninguém tome decisões por causa do que aconteceu comigo, falei por fim. Tive uma boa carreira. Já estava perto do fim, de qualquer forma. Eleanor me observou por cima do copo. Sempre a profissional Harriet, sempre colocando a empresa acima de tudo. Ela apoiou a bebida na mesa. Mas me diga uma coisa. Você acha que a Coleridge está em boas mãos sob o comando de Damon Shore? A pergunta ficou no ar, carregada de significado. Durante 32 anos, fui completamente leal a Coleridge. Defendi cada decisão, apoiei cada liderança e coloquei os interesses da empresa acima dos meus inúmeras vezes. Mas agora, pela primeira vez, eu estava do outro lado. E desse novo ponto de vista, eu conseguia enxergar com clareza o que antes não percebia por estar tão envolvida. Não, respondi em voz baixa. Acho que não está. Pela segunda vez em poucos dias, eu estava no jardim quando o telefone tocou. Thomas me observava pela janela da cozinha, enquanto eu me ajoelhava entre as roseiras, retirando com cuidado as ervas daninhas que haviam surgido durante as longas jornadas no escritório. Cuidar do jardim sempre foi minha forma de aliviar a mente, e naquele momento eu precisava disso mais do que nunca. O visor do telefone mostrava o nome de Jeffrey Williams, da Travanta Corp, o terceiro integrante do nosso tradicional grupo de golfe. Limpei as mãos antes de atender. Bom dia, Jeffrey, falei, tentando soar leve. Se for sobre o golfe de hoje, acho que vou precisar cancelar. Eu já sei, Harriet, respondeu ele, com a voz que normalmente era animada, agora mais pesada. Charles me ligou ontem à noite. Nós dois também não vamos hoje. Soltei um suspiro, sentando-me sobre os calcanhares. As notícias se espalhavam rápido no nosso meio. Eu pretendia contar a vocês hoje. Não queria causar agitação. Ser dispensada 2 meses antes da aposentadoria, depois de 32 anos de dedicação, acaba chamando a atenção de qualquer forma. Jeffrey comentou que Charles está furioso. Ele começou a ligar para membros do conselho desde muito cedo. Aquilo me deixou apreensiva. Jeffrey, por favor, peça ao Charles para não tomar nenhuma decisão impulsiva por minha causa. Essas coisas acontecem. Empresas passam por mudanças. Isso não tem a ver só com você, Harriet. Não completamente. Jeffrey fez uma breve pausa. Todos nós já estávamos preocupados com a estratégia de Damon. A apresentação dele no mês passado, sobre abandonar relações pessoais em favor de decisões baseadas em algoritmos, deixou muita gente desconfiada. A sua demissão apenas confirmou o que já temíamos sobre o julgamento dele. Meu telefone sinalizou outra chamada. Dessa vez, era o próprio Charles. Jeffrey, preciso atender. É o Charles. Claro. Mas Harriet, você precisa saber que a Travanta Corp está reavaliando a posição com a Coleridge. Falamos depois. Meu estômago se apertou ao mudar de ligação. Bom dia, Charles. Não há nada de bom nisso, respondeu ele, direto. Acabei de sair de uma ligação com Philip Peterson. Philip era o presidente do conselho da Coleridge, e pelo tom de Charles, aquela conversa não havia sido tranquila. Charles, seja o que for que você esteja pensando em fazer, já passou. Harriet, informei ao Philip que a Marian Bay está fora da próxima rodada de investimentos, com efeito imediato. Fechei os olhos por um instante, sentindo o peso daquilo. O compromisso da Marian Bay era de quase 80 milhões, um valor essencial para os planos de expansão da Coleridge. Você não precisava fazer isso, falei com cuidado. Precisava sim. A voz de Charles carregava emoção. Isso não é só sobre sua saída,
embora tenha sido absurdo. É sobre o que isso representa. Damon Shore vem desmontando, peça por peça, tudo o que tornava a Cowridge um investimento confiável. Substituiu gerentes experientes por recém-formados que nem sabem quem somos. Implementou cobranças sem critério. E agora afastou a única pessoa que sustentou nossa confiança por 3 décadas. Eu não tinha percebido o quanto a situação havia piorado nas poucas semanas desde que ele assumiu. Eu estava tão concentrada na aposentadoria que não enxerguei as mudanças maiores acontecendo ao redor. O conselho está reunido em caráter de urgência agora, continuou Charles. Eleanor me ligou hoje cedo. A Zentran também decidiu suspender a participação. Isso colocou em risco imediato cerca de 120 milhões na rodada. Se a Travanta Corp seguir o mesmo caminho, o valor pode chegar perto de 180 milhões. Eu nunca quis que isso acontecesse, disse, sentindo um leve mal-estar. Eu sei. É justamente por isso que confiamos em você. A voz dele suavizou. O conselho quer falar com você hoje, se possível. Reunir comigo? Veja o que pode ser feito para consertar essa situação, Harriet. Para salvar a empresa deles. Ele fez uma pausa antes de completar. Você não faz ideia do peso que tem agora. A questão é o que você pretende fazer com isso. Olhei para o jardim, para as rosas que cuidei ao longo dos anos, podando o que precisava para permitir que o restante crescesse forte. Às vezes, cortar era necessário, mas exigia cuidado e entendimento. Damon Shore não teve isso. Vou me encontrar com eles, respondi por fim, mas não posso prometer o que vem depois. Após dias de negociações intensas com investidores e conselheiros, além de reuniões urgentes do conselho, a sala da Cowridge parecia diferente vista do outro lado. Durante décadas, estive sentada ao lado da liderança, apresentando análises, explicando caminhos e defendendo decisões. Agora, eu estava do outro lado, encarando uma fileira de rostos tensos. Os 9 membros do conselho administrativo da Cowridge estavam presentes. Philip Peterson ocupava o centro da mesa, com a expressão normalmente tranquila, agora visivelmente tensa. À sua direita estava Victoria Coleman, que me contratou 32 anos atrás. À esquerda, alguns conselheiros mais recentes, que eu conhecia principalmente das reuniões trimestrais. Damon Shore não estava ali. Obrigado por ter vindo com tão pouco aviso, Harriet, começou Philip. Fomos informados da decisão pouco antes de sua execução, sem tempo suficiente para uma análise adequada ou qualquer contestação. Assenti, mantendo a expressão controlada, apesar de uma leve satisfação interna. Agradeço a explicação, Philip. Como posso ajudar? Victoria se inclinou um pouco para a frente. Estamos em crise, Harriet. Charles Denning retirou completamente o investimento da Marion Bay da próxima rodada. Eleanor Blackwood fez o mesmo com a Zentran Global. Jeffrey Williams vai se reunir com o conselho da Travanta Corp ainda hoje, mas esperamos uma decisão semelhante. Já fiquei sabendo, respondi com calma. No total, estamos prevendo uma perda de cerca de 180 milhões, continuou Philip. Sem esse capital, nossos planos de expansão ficam comprometidos. Teremos que cortar áreas, cancelar projetos e reduzir equipes. Algumas pessoas já foram afetadas, comentei em voz baixa. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Cometemos um erro, disse Victoria por fim. Ficamos tão focados em trazer novas ideias e modernizar a empresa que esquecemos o que realmente sustenta a Cowridge, os relacionamentos que você e outros construíram ao longo dos anos. Philip concordou com um leve aceno. Damon Shore foi temporariamente afastado enquanto o conselho avaliava a situação, com efeito imediato. Aquilo me pegou de surpresa. Uma decisão tão rápida envolvendo um CEO recém-contratado mostrava o tamanho da crise. A situação era ainda mais grave do que eu imaginava. O que exatamente vocês esperam de mim? Perguntei. Victoria e Philip trocaram um olhar breve. Gostaríamos que você conversasse com Charles, Eleanor e Jeffrey, explicou Philip, para verificar se eles reconsiderariam suas posições caso algumas mudanças sejam feitas na Cowridge. Que mudanças? Perguntei. Uma revisão da reestruturação promovida por Damon,
respondeu Victoria. A possível volta de gerentes experientes que foram desligados. Um pedido formal de desculpas a você, com todos os benefícios até a aposentadoria prevista, além de uma compensação adequada pelo ocorrido. Pensei por alguns instantes. Era uma proposta generosa, até mais do que o esperado. Ainda assim, algo parecia incompleto. E quem vai conduzir a Cowridge enquanto vocês procuram um novo CEO? Questionei. Outro silêncio tomou conta da sala. Esperávamos, disse Philip com cuidado, que você considerasse permanecer. Não necessariamente como CEO, mas em uma posição executiva que ajude a recuperar a confiança dos investidores durante essa fase. Recostei-me na cadeira, surpresa. Eu estava em fase de transição. Estava pronta para me aposentar. Sabemos disso, disse Victoria com suavidade, e entenderemos caso recuse. Mas, Harriet, não existe ninguém em quem os investidores confiem tanto quanto em você. Pensei na minha equipe, nas pessoas que ficaram perdidas após as mudanças apressadas de Damon. Pensei nos projetos que poderiam ser interrompidos. Pensei em Laura, chorando enquanto eu deixava o prédio. Mas também pensei no meu jardim, nas viagens planejadas com Thomas, nos 32 anos que já havia dedicado à empresa. Preciso de tempo para pensar, respondi por fim. E antes disso, preciso falar com Charles, Eleanor e Jeffrey. Não como representante de vocês, mas como alguém que se importa com eles e com seus investimentos. Quero entender melhor as preocupações deles além do que aconteceu comigo. Claro, disse Philip rapidamente. Tome o tempo que precisar. Quando me levantei para sair, Victoria me acompanhou até a porta. Só para constar, Harriet, eu fui contra sua demissão quando soube. Todos fomos, mas naquele momento já estava decidido. Observei seu rosto, marcado pelo tempo e pela preocupação, mas ainda reconhecível como a mulher que me deu uma oportunidade tantos anos atrás. Eu acredito em você, respondi. Mas boas intenções não corrigem um erro depois que ele já aconteceu. Vocês aprovaram a contratação de Damon, deram a ele liberdade para agir. As consequências não desaparecem com um simples pedido de desculpas. Ao deixar o prédio da Cowridge pela segunda vez em um curto período, percebi um sentimento que não experimentava havia muito tempo: liberdade. Charles, Eleanor e Jeffrey aceitaram se encontrar comigo naquela noite, na minha casa. Foi diferente recebê-los na sala de estar em vez de um restaurante ou campo de golfe. Mas o momento pedia isso. Agora era pessoal. Não me importa o que ofereceram a você, disse Charles de forma direta após eu explicar a proposta do conselho. Não coloco mais nenhum recurso na Cowridge enquanto Damon Shore estiver no comando. Eles o afastaram enquanto o conselho analisa a situação, lembrei. Na prática, ele está fora. Esse tipo de afastamento pode ser revertido, comentou Eleanor. Sem uma mudança definitiva na liderança, não posso recomendar que a Zentran volte a investir. Jeffrey concordou com um aceno. O conselho tomou essa decisão. Pode tomar outra no futuro com qualquer novo CEO. Servi café enquanto conversávamos, sentindo-me mais como alguém mediando a situação do que diretamente envolvida. O conselho quer que eu permaneça em uma função executiva durante a transição, expliquei, para ajudar a recuperar a confiança dos investidores. Os três me olharam com surpresa. Você consideraria isso? Perguntou Jeffrey. Suspirei. Ainda não sei. Eu estava pronta para me aposentar. Thomas e eu já temos planos. Planos podem esperar, disse Charles, mas logo se corrigiu. Embora você não deva nada a Cowridge depois de tudo que aconteceu. Não se trata do que devo à empresa. Respondi com calma. Penso nas pessoas que trabalham lá, nos projetos que podem ser interrompidos, nos clientes que dependem desses serviços. Eleanor me observou atentamente. Você sempre colocou os outros em primeiro lugar, Harriet. Talvez desta vez devesse pensar em si mesma. O que quer dizer? Perguntei. Ela apoiou a xícara com cuidado. Se decidir ficar, que seja nos seus termos. Não como alguém simbólico para acalmar investidores, enquanto procuram outro nome para substituir Damon,
mas em uma posição com poder real. Charles imediatamente concordou. Eleanor tem razão. Se querem você de volta, deveriam te nomear CEO. CEO? Quase me engasguei. Não é isso que eu... É exatamente disso que precisam, interrompeu Jeffrey. Alguém que entenda que investimento não se resume a números e decisões rápidas. Alguém que valorize relações e crescimento sólido. Alguém como você. Eleanor concluiu com firmeza. Recostei-me na cadeira, realmente surpresa. Tenho 64 anos. Estava me preparando para me aposentar. A experiência traz clareza, respondeu Charles. Algo que faltou nas decisões recentes deles. Enquanto os três continuavam defendendo suas ideias, me peguei imaginando como seria a Cowridge sob minha liderança. As mudanças que faria, o ambiente que reconstruiria e o tipo de empresa que poderia voltar a existir. Comecei a pensar nas mudanças que eu manteria daquele curto período de Damon, deixando de lado o que havia causado prejuízo. Era uma ideia tentadora. Não sei, repeti, mas dessa vez com menos convicção. Eleanor estendeu a mão e segurou a minha. Só nos prometa uma coisa. Não se diminua. Seja qual for sua escolha, se aposentar como planejou, ficar por um tempo ou assumir o controle. Faça isso porque é o que você realmente quer, não por sentir obrigação. Depois que eles foram embora, encontrei Thomas em seu escritório. Ele nos deixou à vontade durante a reunião, entendendo a importância daquele momento. O que você pretende fazer? Perguntou, levantando os olhos do livro. Sentei ao lado dele, sentindo o cansaço finalmente chegar. Ainda não sei. O que você acha que eu deveria fazer? Ele fechou o livro com calma. Acho que você deve fazer aquilo que te permita dormir tranquila à noite. Se isso significar ir embora, vamos para a Itália como planejado. Se for ficar para arrumar o que está errado, a viagem pode esperar. Ele sorriu de leve. A Itália está lá há muito tempo. Pode esperar mais um pouco. Encostei a cabeça em seu ombro, agradecida pela compreensão. O conselho está desesperado. Eu poderia pedir qualquer coisa. Então peça exatamente o que você vale, respondeu ele com simplicidade. Nem um centavo a menos. Enquanto adormecia naquela noite, entendi o que realmente queria pedir. Não era apenas sobre cargo ou dinheiro. Era sobre legado, valores e sobre colocar tudo nos trilhos novamente. Se a Cowridge quisesse meu retorno, precisaria compreender exatamente o que quase perdeu e o que deveria mudar para que isso nunca mais acontecesse. Na manhã seguinte, voltei a Cowridge Equity Partners para me reunir com o conselho, dessa vez por escolha própria. Os seguranças apenas acenaram com respeito, sem aquele olhar desconfiado do dia anterior. A notícia já havia se espalhado. Eu vestia meu melhor terno, cinza com uma discreta risca azul, e carregava a pasta de couro que Thomas me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Eu ainda tinha a presença de uma executiva, independentemente de qualquer cargo. O conselho já me aguardava, e a tensão era evidente no ambiente. A assistente de Philip havia ligado na noite anterior dizendo que estavam dispostos a oferecer o cargo de CEO interino, com avaliação após 6 meses. Era uma proposta relevante, mas não era o que eu buscava. Bom dia, cumprimentei ao me sentar. Todos os 9 conselheiros responderam, demonstrando ansiedade. Harriet, analisamos com atenção sua importância para a empresa, começou Philip. Gostaríamos de oferecer o cargo de CEO interino, com revisão em 6 meses para possível efetivação com remuneração compatível com a diretoria, naturalmente. Assenti, refletindo por um instante. Agradeço a proposta, Philip, mas tenho uma contraproposta. Abri minha pasta e deslizei um único documento pela mesa. Philip e Victoria se inclinaram para ler, e suas expressões mudaram rapidamente. Você não quer ser CEO, disse Victoria surpresa. Não, confirmei. Quero assumir como diretora de relacionamento, um novo cargo dentro da diretoria executiva, com participação nas decisões mais importantes da empresa e responsabilidade por todas as áreas que lidam com clientes. E você quer que esse cargo passe a existir permanentemente na estrutura da empresa, acrescentou Philip.
Exatamente. Uma posição que valorize a construção de relacionamentos e a confiança, equilibrando estratégias de crescimento mais agressivas. E o que você oferece em troca? Perguntou Victoria. Em troca, vou falar pessoalmente com Charles, Eleanor e Jeffrey, além de outros investidores estratégicos, para que reconsiderem seus investimentos. Também me comprometo a permanecer por 1 ano, tempo suficiente para consolidar essa função e preparar quem virá depois de mim. Os conselheiros trocaram olhares silenciosos. E Damon? Perguntou Philip. Isso cabe ao conselho decidir, respondi. Mas acredito que ele poderia contribuir em uma função que aproveite suas qualidades, sem colocá-lo à frente das relações com clientes. Alguns dias depois, após uma série de alinhamentos internos e conversas com investidores, eu estava no palco da maior sala de conferências da Calridge, diante de funcionários, conselheiros e investidores. Charles, Eleanor e Jeffrey estavam na primeira fila, acompanhados de representantes de outras empresas. A mudança faz parte de qualquer organização, comecei, com firmeza. Mas a forma como lidamos com ela define se evoluímos ou se perdemos aquilo que nos diferencia. Expliquei a nova direção da Calridge, um modelo mais equilibrado que integrava inovação com o valor dos relacionamentos humanos. Apresentei o cargo de diretora de relacionamento e seu papel nas decisões futuras. Tenho o prazer de informar que a maioria dos investidores decidiu retomar seus compromissos, ainda que com algumas condições adicionais. Continuei, percebendo o alívio geral na sala. O valor final superou as expectativas em cerca de 20 milhões, mostrando uma recuperação gradual da confiança. De relance, notei Damon Shore ao fundo da sala, com a expressão tensa e difícil de interpretar. Como acordado, ele assumiria uma posição voltada à estratégia de inovação, sem autonomia total. Não era possível saber se ele permaneceria na empresa. Após o anúncio, Charles se aproximou, estendendo a mão. Foi uma jogada incrível, Harriet. Você protegeu seu legado sem abrir mão dos seus princípios. Nem dos meus planos de aposentadoria, respondi com um leve sorriso. Apenas adiei por 1 ano. Eleanor se juntou a nós, erguendo uma taça. Ao novo cargo de diretora de relacionamento. Que o próximo mantenha o mesmo nível. Vai manter, respondi com confiança. Eu vou garantir isso. Ao olhar ao redor, vendo os rostos mais tranquilos dos meus colegas, senti uma satisfação profunda. Não era sobre vingança, mas sobre reconstrução. Sobre fazer as coisas voltarem ao lugar certo. Eu não precisei levantar a voz nem ameaçar ninguém. Apenas mantive minha postura e deixei que quem realmente entendia meu valor tomasse suas próprias decisões. O que me surpreendeu foi perceber o quanto voltei mais forte, depois de finalmente reconhecer o meu próprio valor. 1 ano depois, me aposentei como planejado, passando o cargo para Laura, minha antiga assistente de 12 anos, que compreendia como poucos a importância das relações humanas em um mundo cada vez mais automatizado. Thomas e eu finalmente fizemos nossa viagem para a Itália, e pela primeira vez em muito tempo, consegui aproveitar cada momento sem preocupações. Os relatórios mostravam que a Calridge seguia sólida, com crescimento consistente e clientes cada vez mais fiéis. No fim, minha maior resposta não foi derrubar quem me tirou dali. Eu estava construindo algo que ia durar muito mais do que qualquer decisão impulsiva poderia alcançar. Algo que continuaria existindo muito depois que nenhum de nós estivesse mais ali. A verdadeira força não está no cargo, mas naquilo que ninguém consegue substituir. Harriet entendeu isso tarde o suficiente para perder tudo, e cedo o bastante para recuperar mais do que tinha. Em ambientes onde decisões são tomadas com base em números e velocidade, existe um fator invisível que poucos valorizam: confiança construída ao longo do tempo. Quando isso é ignorado, estruturas aparentemente sólidas desmoronam em silêncio. O mais curioso é que o poder real quase nunca está onde todos estão olhando. Ele está nas conexões, na credibilidade, na consistência. E quando alguém que carrega tudo isso sai, o impacto não é imediato, mas é inevitável. Talvez a maior lição não seja sobre o erro de Damon,
mas sobre quantas vezes ignoramos o valor de quem sustenta tudo nos bastidores. A história mostra que competência sem percepção estratégica é limitada. Damon tinha visão, energia e apoio institucional, mas falhou ao ignorar a base invisível da empresa: os relacionamentos. Harriet, por outro lado, nunca precisou de imposição ou reconhecimento público para exercer influência. Ela construiu valor silenciosamente, ao longo dos anos, sem depender de validação imediata. A grande virada não foi a demissão. Foi o momento em que ela entendeu que não precisava mais provar nada. Quando você reconhece seu próprio valor, o jogo muda. Você deixa de reagir e passa a escolher. E isso é raro. A maioria das pessoas confunde lealdade com submissão, esforço com garantia de reconhecimento. Harriet rompeu esse padrão. Não buscou revanche, buscou equilíbrio. E isso é o que separa quem apenas ocupa posições de quem realmente constrói legado. Agora me diz: você acredita que o verdadeiro poder está em quem decide? Ou em quem faz os outros decidirem? E se você estivesse no lugar dela, escolheria controle imediato? Ou influência duradoura? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre poder, liderança e reconhecimento, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga o jogo.